Eu ajustei até o meu fone aqui, que esse assunto ele é bem polêmico e desperta paixões, principalmente por aqueles que estão iniciando no curso de Direito, né? Aqueles que estão fora, a gente vem trazendo aqui no quadro Visões, tanto eu como o Adamares, como o Gés, que o que acontece no mundo do direito acaba afetando você que está em casa. Afinal, cada decisão legislativa é uma lei que vai influenciar na sua vida. Quando a gente traz a ideia foi trazida ali uma emenda ao PLP 108 para incluir aos 45 do segundo tempo o imposto sobre grandes fortunas. Veja bem, a Constituição Federal ela está aí em vigor desde 1988 e ela autoriza a criação do imposto sobre grandes fortunas. Por que que ele não foi instituído até o presente momento? Não seria justo, injusto? O que que acontece? Por que que esse imposto não é implementado? Por uma razão muito simples. A gente já teve aí a tentativa de implementação de imposto dessa mesma natureza em diversos locais do mundo, e nenhuma delas foi exitosa. A gente teve um exemplo desastroso do que aconteceu na França e como as pessoas que detêm reais grandes fortunas, elas têm o poder de se mudar, mudar a sua residência fiscal e morar onde quer que elas queiram. O que acontece é que quando a regra do jogo está ruim em um país, pessoas que detêm essa grande fortuna, elas têm grande facilidade de mudar a sua residência fiscal, ou seja, de morar fiscalmente para fins fiscais, fins de coleta dos tributos em outro lugar. Então acaba que, na vontade de arrecadar mais, na maioria das vezes que isso foi colocado em prática, para não dizer a totalidade das vezes, essa medida não deu certo. O tiro saiu pela culatra, como bem se fala, porque você acaba afastando pessoas que têm esse tipo de perfil. Tanto isso é verdade que o Jesus colocou muito bem. O governo não queria comprometer ali a sua bancada e deixou livre, o que resultou numa votação de 262 votos contrários a essa medida que foi instituída pelo PSOL. Então você deve estar se preocupando, Tiago, mas isso não é justo, quem tem mais deve pagar mais. Tudo bem, quem tem mais deve pagar mais, mas você tem vários mecanismos para fazer isso acontecer. Você tem alíquotas progressivas do imposto de renda, tudo bem, você pode verificar ali uma mudança na progressão das alíquotas, mas não é tributando o patrimônio via grandes fortunas que você vai conseguir isso com êxito. Foi por essa razão que o Congresso ali já tirou, sem contar que, só aqui para fechar, essa foi uma medida colocada no meio de uma reforma sobre o consumo. Ou seja, a gente está discutindo aqui como vai acontecer a tributação do ICMS e do ISS, que vão ser trocados aí pelo futuro tributo IBS, e nos 45 do segundo tempo incluiu-se ali algo que vai sobre o patrimônio. Essa questão do IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, possivelmente ela vai voltar à discussão quando for iniciada a reforma da tributação sobre a renda, mas esse não seria um momento adequado de discutir aí a implementação do IGF. Damares, advogada constitucionalista, quero saber, tá lá na Constituição, não era para estar em vigor? O ideal tributário é que cada um pague imposto de acordo com a sua capacidade contributiva. Mas, como foi bem destacado, um desafio real é tributar super ricos. É um desafio do mundo inteiro. E curioso que, quando a gente observa os detalhes dessa votação, a proposta queria taxar fortunas acima de 10 milhões em percentuais que variavam de 0,5% a 1,5%. Quando a gente vê a população brasileira, apenas 260 mil pessoas têm uma fortuna acima de 10 milhões, então isso representa 0,13% da população brasileira. Então, olha que como o princípio constitucional, ele encontra dificuldades não só na sua concretização, mas no próprio discurso, né? Porque tem muitas coisas muito mais difíceis do que taxar grandes fortunas que acontecem o dia inteiro, né? Todo dia. Mas existe também um projeto político até nas buscas de soluções que seriam viáveis a partir até dessas experiências internacionais que se mostraram infrutíferas. A realidade que a gente vive, Jesus e quem nos assiste, é que nós, trabalhadores, né, nós não dispomos dessa engenharia financeira sofisticada de poder fugir do fisco, que é o que esses super ricos fazem ao redor do mundo, né? Porque o trabalhador, quem é seletista ou não, ou quem tem renda, assim, né, tem tudo que quem tem o contrato de trabalho assinado automaticamente
praticamente tudo que ganha é tributado na fonte, então não tem nem opção. Então, a partir do momento em que você vai tendo uma alternativa no direito tributário, acho que eles chamam de elisão fiscal, que não é nada ilegal, mas é um planejamento tributário que, né, cada um quer contribuir o mínimo possível porque a gente quer mais para nós mesmos, né? Mas o próprio direito tributário, numa perspectiva constitucional, fica limitado a partir do momento em que quem tem efetivamente não consegue ser alcançado pelo Estado. Então, o ideal de progressividade, de capacidade contributiva, acaba sendo um pouco comprometido. E o Gerson destacou bem assim, as bandeiras políticas, né, a partir das quais o PT foi eleito, né, porque mesmo que consideremos, né, essa dificuldade concreta de taxar ou as consequências pragmáticas das experiências internacionais de taxação, a verdade é que o presidente Lula e o PT foi eleito com propostas de distribuição, diminuição da pobreza, uma luta contra a concentração de riqueza, uma diversidade de representação. O voto feminino foi muito importante na candidatura dele. Então, em alguns momentos, como a indicação de um homem para uma vaga de uma mulher, como a liberação da bancada do PT para votar aí contra o imposto de grandes fortunas, a gente pode lembrar também a PEC paralela, né, que dava anistia para os partidos políticos, a PEC da anistia. Apenas o PSOL votou contra. Então, nós vemos um certo distanciamento entre as propostas que originaram o mandato que fez ele ganhar as eleições com o que é efetivamente implementado no decorrer do seu mandato. Então, isso é um alerta para nós, eleitores, né, a cada 4 anos estarmos aí atentos, não só para as propostas dos candidatos, mas para os candidatos que efetivamente cumprem ou não o que prometeram, né? Tiago, gostaria de arrematar? Vamos lá, essa é uma questão polêmica que muitas vezes, e a Damares pontuou, tem uma diferença entre o discurso na campanha política e o que ele vai fazer quando ele senta na cadeira, né? Algumas vezes isso diz respeito a uma estratégia política, tão somente feita na época da campanha para angariar votos, mas nesse caso do IGF eu acredito que tem barreiras práticas para implementação. No entanto, o governo ele tem tentado ali fazer o seu ajuste por um outro viés, que é fazendo a reforma da tributação sobre o consumo, né? Era uma reforma tributária que estava ali parada durante muito tempo e a gente já está mexendo em muita coisa na casinha. A reforma tributária está mexendo com a estrutura tributária de vários setores e várias operações. Incluir o IGF no meio desse bolo seria complicar uma situação que já é demais complexa. Esse projeto ficou parado ali, logicamente os parlamentares foram atuar nas suas bases e verificar as eleições municipais, e tão logo terminada a eleição municipal, o PLP aí, que estava parado, ele foi votado essa semana, né? Dia 30 foi concluída a votação, tiveram alguns alívios, aí eu não queria fechar essa edição do Visões sem passar uma boa notícia também pro nosso telespectador, que é a retirada do texto do PLP com relação à possibilidade de incidência do ITCMD sobre distribuição desproporcional de lucro. Não se preocupa que eu vou traduzir para você. O que acontece? A gente debateu aqui em outras edições que a proposta do governo era de tributar quando você aí tem o seu sócio, você tem 90% e ele tem 10% da sociedade. Mas, por algum motivo, durante o ano, você quer fazer uma distribuição desproporcional. Ele vai receber mais que 10% dos lucros, seja por qual motivo for. Se você fizesse uma distribuição para ele em mais de 10% do lucro, essa parte que superou os 10% ia ser considerada como se você tivesse feito uma doação para o seu sócio. E a proposta desse PLP era que incidisse o ITCMD, que é um imposto sobre doações. Isso foi amplamente debatido ali na esfera do PLP e essa parte foi retirada. Todos os juristas já estavam criticando amplamente, dizendo que isso não seria uma doação, mas seria um ajuste de contas ali em decorrência do sócio ter trabalhado mais ou por qualquer outro motivo e que não faria qualquer sentido essa parcela adicional que o sócio recebeu ser tributada pelo ITCMD. Felizmente, aí, nos debates do PLP, esse texto caiu. Então, essa é uma preocupação a menos para o empresário que está aí em casa. Damares, suas considerações finais aqui na reta final desse quadro Visões.
Tiago é um tributarista brilhante, pontuou muito bem, e nesse caso específico, realmente o Brasil já está passando por uma reforma estrutural tributária, e esse é um grande mérito também que a gente tem que destacar do presidente Lula. Essa reforma tributária ficou muito tempo em gestação, então a própria aprovação foi assim uma luta e uma vitória muito grande, e eu acredito, até pelo que eu tenho observado como constitucionalista, mas mais de longe, que seja um passo importante para a reestruturação do sistema tributário brasileiro, uma certa simplificação, apesar de o Thiago já ter destacado que nem sempre assim, não é tão simplificado assim, e concordo, né, na expectativa de que já é muita mudança ao mesmo tempo. Vamos esperar mais um pouquinho para o que não é essencial